Projeto 7. Cultura e educação para todos. Esta é apenas a apresentação de uma ideia que poderá beneficiar sobremaneira o desenvolvimento e a evolução da cultura populacional brasileira a um nível nunca antes alcançado, possível através de incentivos governamentais, assim como também pelo suporte de iniciativas privadas. Se cada um cumprir seu devido papel perante Deus e a humanidade, este mundo poderá ser muito melhor. Projeto número 1. Livros no formato de vídeo e áudio. O Projeto 7 traz como sua primeira iniciativa, a apresentação de áudio-vídeos de livros, dedicados principalmente para indivíduos possuidores de deficiências visuais e auditivas, pessoas que sempre se mostraram desinteressados por leituras de obras literárias de todas as naturezas e esferas do conhecimento, bem como para todos aqueles que, sejam quais forem os motivos, ainda se encontram na condição de iletrados. A seguir, uma amostra curta de como um áudio-vídeo-livro do Projeto 7 poderia ser lançado publicamente. Áudio-vídeo-livro. Esta obra é dedicada principalmente aos irmãos e irmãs possuidores de deficiências auditivas e visuais. Meu total respeito e solidariedade a todos. Valanfroli. Autor. A morte do pecado e a natureza humana. Esta obra foi inspirada em eventos verdadeiros. Distribuído também pela Amazon.com e pela Amazon.com.br nos formatos e-book e impresso. Se você gostou ou odiou o Código da Vinci, vai gostar ou odiar a morte do pecado e a natureza humana 100 vezes mais. Principalmente os volumes 3 e 4. Copyright 2018 por Valanfroli. A morte do pecado e a natureza humana. Volume 1. A gestação do divino. Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 98. As em Amazon, B08G1SJGBT. ISBN 979-86761955557. Pensamento. Ser cristão é mais difícil do que imaginamos. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, sirvo a lei do pecado. Romanos, capítulo 7, versículos 14 até 25. Nota do autor.
Esta é uma história bastante diferente da maioria das que já tenham sido contadas. Em seu enredo, não existe nem mocinho nem bandido, mas muita briga por pontos de vistas diferentes. É complicado conversar sobre religião, política e esportes, sem discutir diferentes pontos de vista a respeito, porque são muitos os desacordos e as opiniões conflitantes nas mentes dos homens sobre estes tão populares e importantes tópicos de interesse mundial. As denominações religiosas, em sua maioria, tentam convencer aos seus fiéis seguidores sobre a existência de um mundo de perfeição, bem mais sutil do que este tridimensional, no qual vivemos e que para merecê-lo, devemos nos comportar, aqui e agora, com base num protocolo imenso de leis, elaboradas por um tribunal superior, que não se encontra neste mundo, mas num plano invisível aos olhos humanos. A disputa por uma hegemonia religiosa não tem fim neste mundo, pois a humanidade não acha nada transcendentalmente absoluto para acreditar, senão opiniões divergentes sobre o futuro de sua existência além da matriz humana. Existem divergências tão absurdas entre denominações religiosas, como por exemplo, no âmbito cristão, que apesar da adoração por um mesmo Deus, as opiniões se acirram a ponto de provocarem guerras, nas quais milhares são mortos, simplesmente porque líderes religiosos divergem entre si de suas interpretações das escrituras sagradas, bem como sobre a forma como os ensinamentos devem ser transmitidos aos seus fiéis seguidores. Na política, os chefes de Estado não são capazes de apresentar um projeto para a humanidade, sobre os benefícios de uma união social harmonicamente globalizada, pois não conseguem controlar seus interesses subjetivos, com base no sentimento de ganância pelo poder e pela riqueza material, mesmo às custas de tantas vidas inocentes, através de desnecessários conflitos armados e guerras propriamente ditas. Os esportes, que hoje não mais existem nas suas modalidades extremas, como na Roma antiga, quando a vitória somente era alcançada com a morte de um dos oponentes, seria passível de inclusão nesta avaliação sobre os conflitos de argumentos e opiniões da humanidade, não fosse pelo montante considerável de dinheiro movimentado nesta esfera de negócios e poder, através do qual corrupções e lavagens de dinheiro são observadas com muita frequência. Todos esses diferentes argumentos e opiniões, por exemplo, sobre direita ou esquerda na política, católico ou protestante na religião, esse ou aquele time de futebol no esporte, nos leva a crer que nossa humanidade está longe de viver em harmonia, por não ter certeza do que é bom e do que é ruim. Uma vez que bom e ruim possam ser apenas pontos de vistas conflitantes, tudo fica mais complicado ainda, porque ambas as partes se consideram boas e são pouquíssimas as pessoas que possuem um caráter humilde para aceitar e confessar que errou. Em suma, se quem é do bem se considera do bem e quem é do mal se considera também do bem, como atingiremos uma harmonia de opiniões? Tudo indica que não será neste mundo que essa harmonia será atingida, pois o ego humano é complicado e, na maioria das vezes, irredutível nas suas considerações. Somente num plano superior, onde um juiz acima do bem e do mal intermediará as partes conflitantes, será decidido de uma vez por todas, quem está certo e quem está errado. O autor. A morte do pecado e a natureza humana. Volume 1. A gestação do divino. Capítulo 1. O perfil existencialista de Chan. Chan não se lembra de exatamente quantos anos tinha, na época em que,
ainda muito jovem, costumava questionar-se sobre sua existência. Frequentemente suspeitava que o mundo inteiro o estivesse espreitando, como se todos à sua volta soubessem quem ele era e fingiam o contrário. Se essa inspiração lhe ocorresse na mente 30 anos antes, poderia ter escrito O Show de Truman. Uma história que virou filme, em que o ator Jim Carrey desempenhou o papel de um cara que começou a desconfiar do seu dia a dia numa pequena cidade e finalmente descobriu que tudo nada mais era do que uma encenação, com todos ao seu redor representando, exceto ele. À medida que Sean ia se tornando mais adulto, esse estranho sentimento proporcionalmente ia também se atenuando, até mesmo porque suas rotinas e ocupações com trabalho e estudo não lhe permitiam despender tempo com essas frivolidades existenciais. Planejar um futuro melhor para ele, naquele momento, era a prioridade. Como sempre, a pressa para tudo era uma constante na sua vida, pois precisava alcançar objetivos, de forma a atender às urgências dos compromissos assumidos e constantemente exigidos nos seus ambicionados projetos educacionais e profissionais. Contudo, normalmente, não reclamava e, em vez disso, agradecia pelo fato de nunca ter passado por situações extremamente adversas até aquele momento. Infelizmente, num curto período de tempo, logo após se casar, a relação esposo-esposa apresentou-se bastante desgastada. A separação veio mais cedo do que o esperado, juntamente com a decepção, que o fez começar a buscar paixão e amor, longe do lar, que ele havia construído, com a finalidade de encontrar felicidade e lazer. Via grandes qualidades na esposa como dona de casa e mãe, mas a imaturidade de Sean não lhe permitia entender como uma mulher podia perceber tanta virilidade no marido e não corresponder à altura. Casos amorosos fora do lar foram as melhores opções que encontrou para controlar seus desequilíbrios hormonais, para evitar ainda mais decepções com seu casamento, quando dos períodos de elevação de sua testosterona, já prevendo que o lar era o último lugar para procurar por satisfação. Apesar de perceber que todo aquele comportamento era um grande erro, a luxúria normalmente assumia o controle e não podia ser derrotada, deixando-o cego até que a satisfação sexual enfim se consumasse. Talvez ele fosse sexualmente um viciado, mas sempre se esforçou para que isso não se tornasse vultuosamente doentio. Apesar das péssimas circunstâncias que levaram seu casamento ao fracasso e do fato de que seus antigos e estranhos sentimentos existenciais pareciam estar emergindo, Sean manteve-se criterioso e autocontrolador para não deixar transparecer o que de fato se passava em seu interior. Era naturalmente participativo no convívio social e familiar, aparentemente, como qualquer pessoa normal. Certos tipos de hipocrisia eram definitivamente condenados por Sean, especialmente aqueles que desviavam as mentes das pessoas de fazer coisas boas usando o nome de Deus. Ele achava que o correto seria que todas as religiões, por meio de seus ensinamentos, agissem diretamente nas atitudes dos homens em benefício de toda a humanidade. Contudo, de uma forma efetiva, imediata ou em curto prazo. Porque, o mundo está cada vez mais, se acabando em guerras, fome e miséria internacional, enquanto padres, papos, pastores, bispos, enfim, uma gama enorme de líderes religiosos deleita-se em luxos e farturas nos seus templos. Sean, com todo o respeito, costuma dizer que era inútil apenas dizer que você é um seguidor ou pregar os ensinamentos religiosos, sem aplicá-los de forma prática, ou seja, agindo imediatamente.
pois, enquanto a decisão de levar socorro a pessoas necessitadas seguia um caminho burocrático ineficaz, os principais objetivos a serem alcançados não seriam alcançados, uma vez que muitos carentes, infelizmente, não viveriam tempo suficiente para serem resgatados. É assim que nossa história começa, sobre alguém que não se ilude com a entrada no reino dos céus, nem se gaba hipocritamente de ser perfeito, mas é bastante honesto para criticar até a si próprio, tentando corrigir os muitos erros cometidos na vida, mesmo sabendo o quão difícil e complicado será corrigi-los antes de sua despedida definitiva deste mundo. Chan é bastante consciente de seus erros e acertos como pai e marido, não quer apontar o dedo para os erros de outras pessoas, mesmo sabendo que não está sozinho na culpa pela dissolução e divisão de sua família. Certamente, já em uma idade mais madura, compreende que devido à sua experiência de vida e na posição como chefe de família, poderia ter agido melhor e evitado algumas situações inconvenientes no relacionamento familiar e conjugal. Contudo, o ímpeto da juventude e os desafios profissionais, associados com um pouco de inexperiência, incompreensão e falta de humildade da também jovem esposa, contribuíram para a destruição do relacionamento e a dissolução definitiva da família. A morte do pecado e a natureza humana. Volume 1. A gestação do divino. Capítulo 30. O mega-evento. Finalmente, Chan deixa o hospital, já recuperado, e decide, depois de quase 20 anos, ir visitar o escritório original de A Intenção Cristã, gerenciada por Trish. Lá chegando, já no saguão do prédio, pode-se perceber que todos parecem muito ocupados, andando de um lado para o outro, cuidando dos arranjos para o grande evento, a ponto da presença de Chan ao ser notada. Dirige-se ao escritório de Trish, lá estando diversas pessoas conversando e planejando. Adentra a sala, não sendo visto por ela, que está com as costas voltadas para a porta de entrada do escritório. Aos que vêm Chan chegando, ele faz um sinal para que não alertem Trish de sua presença. Chegando bem próximo ao ouvido dela, sussurra: "Quem está encarregado aqui?" "Oi", diz Trish, entre assustada e surpresa, quase num grito. Então, explicando para todos: "Gente, esse é Chan." Alguns que não o conheciam abrem a boca como que num silencioso ó. "É um grande prazer conhecê-los. Por favor, não parem de trabalhar por minha causa. Tenho uma surpresa para você, amor", diz Trish, agarrando Chan pela mão e o arrastando até uma sala do outro lado do corredor. "Olhe quem está aqui." Chan congela ao entrar na sala, quando bastante surpreso se depara com J.R., John e Rachel. "Como você está, chefe?" Cumprimenta J.R., quebrando o gelo, aproximando-se de Chan, apertando sua mão e dando-lhe um abraço. "Tudo bem, cara? E você?" Fala Chan, ainda meio estupefato, encabulado e olhando para John sem dizer uma só palavra. "Olha, Chan. Foi meio inesperado encontrar você assim, tão de repente. Tudo que eu posso dizer nesse momento é que você desculpe meu comportamento contigo no passado. Eu estava errado e espero que você me perdoe pelas palavras ofensivas." Desculpa-se John, meio encabulado. Ao que Chan responde: "Não? Não há nenhuma razão para você me pedir desculpas, cara. Nada aconteceu, sempre considerei você, J.R. e Rachel como filhos.
A seguir, apertam as mãos e se abraçam como velhos amigos e conversam um pouco sobre como as coisas estão indo e o que fazem desde que deixaram a prisão. Ao sair da sala, já no corredor, Chan recosta-se na parede, fechando os olhos, deixando Trish muito preocupada, principalmente quando percebe que ele, na verdade, está chorando. O que houve, amor? O que você está sentindo? Sim. Tudo bem, amor. Essas lágrimas são de alegria por ter os rapazes de volta à vida. Pelo amor dos céus, Deus, Chan. Não faça isso de novo não, você me mata de susto. Para mais tarde, está agendada uma reunião com todos os gerentes responsáveis por suas comunidades e seus respectivos assistentes. A presença de Chan foi solicitada. A reunião começa com Trish falando aos presentes. Todos sabemos da importância desse evento para o qual estamos trabalhando duro. Um evento desta natureza é único. Porque, até agora nunca, nada igual foi realizado por nós, uma vez que o número esperado de pessoas é muito grande, isto é, uma presença bem acima da comumente registrada em nossos ginásios. Outro ditado popular muito ouvido, mas de uma incoerência inacreditável, é o de que, há jeito para tudo, só não há jeito para a morte. Aos que se dizem cristãos e aceitam esse pensamento incondicionalmente, eu provavelmente diria que nunca leram João, capítulo 11, versículos 25 e 26, que diz: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? É muito comum também escutarmos dizerem que somos todos filhos de Deus. Já ouviram alguém lhes dizer isso? Pois eu acho que não somos, não? Leiam Romanos, capítulo 7, versículos de 14 a 25, como já palestrado em uma de nossas reuniões. O homem foi criado à imagem de Deus, mas abdicou dessa característica quando Adão e Eva traíram a confiança dele. O que nos tornou filhos do pecado, com chances de mudar esse perfil por meio de um trabalho cristão com base nos ensinamentos das Escrituras Sagradas, de que devemos amar uns aos outros e nos comportar como o bom samaritano. A bem da verdade, nós caímos do pedestal onde Deus nos colocou e será necessário um grande esforço para subir nele novamente. Só não vamos desistir de tentar hoje, amanhã e sempre. Isso é tudo e espero que tenham tido uma noite espetacular. Boa noite. Com essas últimas palavras, Chan então encerra sua palestra, abrindo os braços e se curvando à frente de todos, provocando uma chuva ensurdecedora de aplausos. Trish, bem como todos os gestores das outras localidades, assistentes e auxiliares, que participaram da montagem de palco, som, vídeo, etc., juntam-se no palco em solidariedade a Chan e seu lindo discurso, enquanto os aplausos aumentam. Posteriormente, todos vão se retirando naturalmente do ambiente, auxiliados pelos seguranças internos e, subsequentemente, pelos demais espalhados na parte externa, que coordenam a saída dos carros do estacionamento. O sorriso de satisfação é visível nos rostos de todos os convidados se retirando do local, bem como nos dos que ajudaram para a realização da festa. Ainda dentro do estádio, Trish, Chan e os demais responsáveis se cumprimentam pelo sucesso do evento. Aproximadamente 1h30 após o término das festividades, Trish, Chan, Ted, Anna, Steve e mais 4 membros de A Intenção Cristã,
caminham juntos, enquanto conversam e vão deixando o estádio. Quando já se encontram no estacionamento, cada um caminhando na direção de seus respectivos carros, podem observar um grupo de 7 homens, suspeitosamente, indo na direção deles em tom ameaçador, ao que Chan, olhando para Trish, diz: "É, amor. Acho que vai acontecer de novo." Trish, então responde: "É, amor. Acho que vai mesmo." Fim do volume 1. A morte do pecado e a natureza humana. Fim do volume 1. A seguir: A morte do pecado e a natureza humana, volume 2. Por trás das linhas simplesmente escritas. Visite o canal W Oliveira no YouTube para assistir mais vídeos de apresentações de interesse coletivo.